Os Salmos 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Diga glória a Deus. No primeiro verso, a Bíblia diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Israel era um povo de Deus. Deus o honrava, Deus o abençoava. E Deus fez uma promessa de entregar uma terra prometida que emanava leite e mel. E Deus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu, entregou a terra. Já começa dizendo que a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa das promessas que ele fez ao nosso respeito. Deus fez uma promessa a Israel que concederia uma terra que emana leite e mel. E assim o Senhor concedeu essa terra. Mas o Senhor trouxe princípios através de Moisés, aonde ele ensinou as orientações e as leis de Deus. E uma das leis de Deus era que o povo teria que o adorar, e não adorar outros ídolos, não adorar outros deuses, porque Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua adoração. Certo momento o diabo se aproximou de Jesus e disse: prostra-se diante de mim e eu lhe darei tudo. Jesus respondeu: somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele prestará o culto. Não divida a tua adoração com nada e nem ninguém. Não divida a sua adoração com a idolatria. Não se divida a sua adoração adorando um famoso, um artista, um carro, um relacionamento. É isso que muitas pessoas dividem a sua adoração. Vou aprofundar mais. O que é dividir a adoração? É você fazer aquilo mais importante do que seu Deus. É esperar naquela questão, ou naquela pessoa, ou naquela circunstância e situação. E Deus ensinou: só tem que adorar eu. Adora ao Deus verdadeiro, e tudo que vocês precisam eu vou te dar. E Deus supria o povo. E Deus manifestou isso no deserto. Quando eles estavam com fome, Deus trouxe maná, Deus trouxe cordonizes do mar, Deus tirou água da rocha, Deus supria e entregou uma terra, e aquela terra tinha tudo do bom e do melhor. Quando o homem de Deus enviou os espias vieram com a notícia dizendo: realmente essa terra mana leite e mel, olha o tamanho do fruto dessa terra. E eles tomaram posse. Mas com o tempo, o que eles fizeram? Eles se afastaram do Senhor. Eles começaram a trazer ídolos, estátuas, imagens e outros deuses e adorar. Eles deixaram os princípios do Senhor de canto. Eles esqueceram de meditar na palavra de dia e de noite. Eles esqueceram de prestar o seu culto somente ao Deus verdadeiro. E quando eles tomaram essa atitude, deixaram, colocaram Deus em segundo plano, Deus de canto, sobreveio grande destruição sobre a vida deles. Sobreveio grande frustração, e o rei da Babilônia se levantou contra aquele povo. Jeremias profetizava que viria a calamidade.
Porque o povo se esqueceu de Deus. Porque muitas pessoas sofrem porque o nosso país e muitos países estão em destruição. Porque muitos se esqueceram de Deus. O Senhor é a nossa proteção, é o nosso escudo. Mas quando nós se afastamos, se esquecemos dele, nós ficamos à mercê das ondas do mal. E o povo se esqueceu do Senhor e veio sobre eles o juízo de Deus. O juízo e a ira de Deus recaiu sobre o povo de Deus. Porque o Pai castiga aquele que ama. Deus é misericórdia, Deus é bondade, mas Deus é justiça. A justiça do Senhor, alguns dizem que tarda, mas não falha. Não, a justiça de Deus chega no tempo certo, na hora certa e no momento certo. E a justiça de Deus recaiu sobre a vida daquele povo. A Babilônia tomou aquele povo, entrou e guerreou e destruiu Israel. Entrou na casa de Deus, no santuário de Deus, derrubou tudo, destruiu tudo, matou filhos, botou fogo nas casas. Ele fez literalmente miséria naquele lugar. Pegou muitas pessoas e levou um escravo para a Babilônia. Jeremias havia profetizado que eles entrariam em cativeiro por 70 anos, e se cumpriu a profecia de Jeremias. O povo se distanciou de Deus e entrou na calamidade, entrou na destruição. E durante 70 anos eles ficaram cativos, ficaram oprimidos. Eles não tinham mais expectativas, eles eram escravos. Mas olha o que a palavra de Deus declara: quando eles chegaram naquela situação, eles começaram a clamar quem? Quando eles chegaram na circunstância de destruição, de decepção, que não tinha mais jeito, eles começaram a invocar o Deus verdadeiro. E o Senhor já começa a dizer através dessa palavra: muitas são as pessoas que estão vivendo como o povo de Israel no exílio, no cativeiro. Se encontra na destruição, na calamidade, na angústia, com destruição familiar, destruição financeira, destruição sentimental, porque teve um momento que às vezes nós se esquecemos do Senhor, ou dividimos a glória de Deus, demos mais importância para fulano, demos mais importância para o trabalho, demos mais importância para outras coisas, e dividimos a nossa glória. Mas uma coisa que o Senhor não aceita é dividir a tua adoração. Uma coisa que o Senhor não aceita é você adorar a outro que não seja Ele. E o povo fez isso, se esqueceu de colocar o Senhor como primícia, como prioridade, e começaram a colocar tudo na frente, e sobreveio o exílio sobre a vida deles. Mas quando eles chegaram na pior circunstância e situação da sua vida, eles começaram a invocar a quem? Ao Senhor. O Senhor me traz aqui para te dizer que não importa como a sua vida está, não importa as suas decepções, as suas frustrações, não importa as circunstâncias que você vive, faça como o povo de Israel, começa a invocar o nome de Deus, começa a clamar o nome de Deus, começa a colocar a sua vida diante de Deus. E na pior situação de Israel, já se passavam 70 anos que eles estavam escravos, que eles estavam sendo humilhados, e na cabeça deles a esperança tinha morrido. Na mente deles, eles já não viam mais como a vida mudar. Porque imagine
só, 70 anos escravo, 70 anos humilhado, 70 anos dando tudo errado. Mas a palavra do Senhor, ela traz aqui para falar: não importa quanto tempo você está sendo decepcionado, humilhado, frustrado, Deus tem o poder de mudar a tua sorte. Deus tem o poder de mudar a sua vida, desde que você o busque, o invoque. E quando o povo estava invocando a Deus, buscando a Deus, Deus ouviu a oração do povo. Aleluia. Deus ouviu o clamor daquele povo e veio em favor deles. O Senhor está dizendo: acalma o teu coração, porque Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a tua oração, e Ele está vindo em teu favor, Ele está vindo na tua vida, igreja. Ele ouviu o teu clamor, e quando Deus ouviu o clamor daquele povo, Deus salvou aquele povo, e Deus devolveu a pátria para eles. Deus restaurou as casas, Deus restaurou as famílias, Deus mudou o cativeiro daquele povo. E quando Deus mudou a sorte daquele povo, nós entramos agora no Salmo 126. Quando Deus mudou a sorte daquele povo, restaurou, ouviu a oração, olha o que eles disseram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor mudou a sorte daquele povo, ficamos como quem sonha. Por que o Senhor permitiu essa palavra? Ficamos como quem sonha. Só sonha aquele que acha que não pode acontecer. Se eles achassem que poderia acontecer, eles ficariam como quem sonha. Eles não acreditavam o que estava acontecendo. Deus está te dizendo: Deus vai fazer uma obra tão grande na tua vida que você não vai acreditar o que está acontecendo. Você não vai acreditar que é você que está vivendo aquilo, que é você que conquistou aquilo, que é você que está naquela posição. Você vai ficar como quem sonha, ainda que você tenha perdido a tua esperança, a tua expectativa. Meu Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele realiza sonhos. E a Bíblia continua dizendo: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Note que todo mundo enxergou a obra de Deus na vida daquele povo. Deus está dizendo que quando Ele te exaltar, as pessoas vão olhar e vão falar: é a mão de Deus na vida do fulano, é a mão de Deus na vida da fulana, é a mão de Deus na casa dela, no filho dela, no trabalho dela. É a mão de Deus, e todos vão glorificar Deus através da tua vida. E olha o que eles diziam: que a boca deles se enchia de riso, de alegria. Às vezes você só está chorando, às vezes você só está falando, contando derrota, miséria, mas Deus vai colocar um sorriso na sua boca. Deus vai colocar um cântico novo nos teus lábios. Ele vai trocar essas palavras que você fala: o meu filho está perdido, a minha casa está destruída, a minha vida financeira está ruim. Ele vai trocar essas palavras e você vai começar a dizer: Deus está abençoando a minha vida financeira, o meu filho é uma bênção, a minha casa está uma bênção, a minha saúde está uma bênção. Deus vai mudar as palavras e o sorriso na tua boca. No verso número 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Verso 4, esse verso é poderoso. Diz: restaura, Senhor, a nossa sorte,
como as torrentes do Negueb. E eu gostaria de mostrar um vídeo para você entender o que é as torrentes do Negueb. Faz o favor, apaga a luz para mim, por favor. Veja esse vídeo e você vai ver o que é essas torrentes do Negueb. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Diga para mim, por favor, diga glória a Deus. Você percebe o que essa palavra diz? Eu vou explicar para os irmãos, para que todos entendam. A Bíblia no versículo diz: restaura, ó Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Como vocês viram, o Negueb é um lugar deserto. Mas uma vez no ano tem a chuva de seródia. Imagina um lugar deserto. Um lugar que não tem nada, só tem deserto. Só tem areia, árido, infrutífero. Mas uma vez no ano vem uma chuva de seródia. Quando essa chuva de seródia ela vem, a água começa a fluir e forma-se as torrentes, que é como se fosse, eu vou dizer um termo para você entender, é uma lagoa, é um lago, e ali fica cachoeiras e enche
tudo de água. Era um lugar deserto, era um lugar infrutífero, que nada podia acontecer. Mas quando vem a chuva seródia, aquilo dali vira um mar, vira as torrentes. Depois que novamente seca toda a água, que depois de um tempo vem novamente o sol, a chuva de seródia passa e seca tudo. E quando seca tudo, vem todos os campos, as flores, um lugar deserto se torna um campo. Por isso a Bíblia diz: Senhor, muda a nossa sorte como as torrentes do Negev. É muito forte isso que eu estou falando para vocês. Um lugar deserto que não poderia ter nada e ninguém conseguiria mudar aquele lugar. Mas Deus teve o poder, traz a chuva seródia e aquele deserto vira um manancial. Eu e você hoje vamos fazer essa oração. Pai, da mesma forma que o Senhor muda a situação do Negev e faz aquele ambiente se tornar um grande campo, nós pedimos que o Senhor, da mesma forma, traga essa mudança para a nossa vida. Quando eu vi esse vídeo, eu senti uma paz tão grande na minha alma, porque ele mostrou que Deus tem o poder de pegar um lugar deserto, uma vida destruída. Deus, ele tem o poder de fazer o impossível. E eu gostaria que neste momento você inclinasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, e você vai fazer essa oração: Senhor, muda, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Deus, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negev, como aquele lugar árido, aquele lugar desértico. O Senhor envia a chuva de seródia e faz aquele ambiente se tornar um manancial. Te pedimos nessa noite, traga a chuva seródia sobre a nossa vida. Pede a chuva seródia na tua vida, igreja. Pede essa chuva, porque se Deus derramar essa chuva hoje na tua vida, aquilo que estava deserto, aquilo que era árido, aquilo que era infrutífero, Deus vai transformar em manancial. Deus, te pedimos, venha com a chuva seródia sobre nós. Deus, te pedimos, muda a nossa sorte como as torrentes do Negev. Deus, muda a nossa sorte, como tu mudastes a sorte de Israel e colocaste um novo cântico de júbilo na sua boca. Muda a nossa sorte, Deus, e faça nós termos um sorriso nos nossos lábios. Nós não aguentamos mais viver essa humilhação, essa miséria, essa opressão. Não acreditamos, não suportamos viver dessa forma, servindo a um Deus tão grande. Então se levanta em favor, Deus, sobre a nossa vida. Eu te peço, vem com a chuva seródia sobre este bairro, vem com a chuva seródia sobre os vizinhos, venha com a chuva seródia sobre os ministérios, sobre os pastores, sobre os evangelistas. Vem com a chuva seródia, meu Pai, neste país. Meu Deus, traga o avivamento nesse bairro, pela autoridade do nome de Jesus. Toda a opressão do diabo que atua nesse bairro, nesses vizinhanças, em nome de Jesus, caia por terra. E vem, meu Pai, com a tua glória sobre este lugar, que vidas possam ser salvas. Vem com os teus anjos e vai caindo por terra todo o laço do inimigo nesse bairro. Cai por terra em nome de Jesus a droga nesse bairro. Cai por terra em nome de Jesus o vício nesse bairro. Cai por terra, meu Pai, todo o mal nesse bairro que destrói as famílias, as casas. Eu te peço, Senhor, venha com a chuva